Olá, meninos! Voltando aí então, tá? Terminamos, né, agora peixes e já vamos dar aí sequência, né, aos anfíbios. Antes de iniciar a falar um pouquinho dos anfíbios, certo? Eu queria que vocês já pegassem a apostila lá na página 81, quando fala o seguinte aí, o controle da temperatura. Existem alguns animais, alguns grupos de animais que não conseguem controlar a própria temperatura corporal. E aí eles vão precisar então da ação do ambiente, de fatores abióticos aí, né, como o sol, por exemplo, para aquecer o próprio corpo. Já existem grupos de animais que conseguem controlar a própria temperatura, como nós mesmos mamíferos. Nós mamíferos conseguimos fazer o controle da temperatura através aí, né, da nossa alimentação. O nosso corpo então consegue aí, né, retirar nutrientes do alimento, ao qual agora vão ser transformados em energia no interior do nosso corpo, né? E também nós temos a ação dos pelos, das penas, né? A dilatação de vasos sanguíneos, tudo isso auxilia aí nesse controle da temperatura corpórea. Por que eu já fui aqui para essa parte? Porque dentre esses organismos, eles são divididos como organismos ectotérmicos e organismos endotérmicos. Tem aí, né, marcado na própria apostila. Endotermia e ectotermia. Endotermia são os animais, então, os endotérmicos, que conseguem fazer o controle da própria temperatura corpórea, certo? E aí, puxa uma seta de endotermia e escreve assim também, ó, homeotermia, com H, homeotermia. De endotermia, puxa uma seta e escreve homeotermia ou homeotérmicos, certo? Então, quem são os grupos, qual dos grupos então aí que conseguem agora realizar esse controle da temperatura corporal? Só dois grupos, aves e mamíferos, certo? Então, os peixes que eu já falei lá atrás, os anfíbios que eu vou falar e os répteis também, eles são animais então que não conseguem ter esse controle. E aí eles vão precisar de fatores externos, dado o ambiente, para aquecer o corpo deles. Tanto é que esses animais, né, os peixes, os répteis e os anfíbios, eles são animais que sobrevivem mais locais com alta luminosidade, temperaturas mais elevadas, né, porque eles necessitam disso. Eu não vou encontrar, por exemplo, muitos anfíbios, peixes e répteis vivendo nos polos, por exemplo, numa tundra, numa região extremamente gelada, ok? Então, aí eu tenho esses animais que são chamados de ectotérmicos, ou puxa uma seta, que ectotérmicos também é a mesma coisa de psilotérmicos. Escreve aí, psilotérmicos. Então, esses grupos de animais aqui, dos ectotérmicos ou psilotérmicos, né, que já engloba aí os peixes, que já engloba os anfíbios e os répteis, eles não são animais como todo mundo fala assim, animais de sangue frio. Eles não têm o sangue frio, tá? Eles não têm a capacidade de aquecer o próprio sangue pelo seu metabolismo, mas o sangue deles, se esfriar, esses animais vão morrer. Eles têm o sangue então aquecido pelo ambiente, ok? Então, só para a gente já entender melhor isso, porque lá atrás agora a gente volta para os anfíbios que estão dentro então do grupo desses animais psilotérmicos, desses animais ectotérmicos. Já vimos os peixes que não conseguem ter o controle da sua temperatura e vamos agora para os anfíbios, tá? Os anfíbios, então, eles recebem esse nome anfi e bio, que significa o quê? Duas vidas. Por que, que os anfíbios possuem esse nome duas vidas? Olha o próprio enunciado, vivendo entre a água e a terra. Lembrando que os anfíbios, na fase inicial deles, eles são girinos. E aí eles têm estruturas corporais todas voltadas para a água. Porque esses animais ainda não se desvincularam totalmente do ambiente aquático. Eles são animais que tem uma ligação muito grande ainda com a água. A ligação é tão grande que eles precisam da água para a reprodução, né, para fazer a postura dos seus ovos. Eles vão precisar aí da água
para a própria respiração corpórea deles, né? Eles precisam ter a pele extremamente úmida, porque os anfíbios, eles fazem a respiração pulmonar por pulmões, eles fazem a respiração cutânea, que é aquela feita pela pele, daí que vem aquele sal que você joga, né? Você desidrata, você resseca o corpo desse animal. É a mesma coisa jogar sal na sua narina, olha, né, como que é prejudicial para o corpo do animal. Isso não é uma atitude correta a se fazer. E eles também possuem a respiração agora bucofaríngea, né, realizada aí pela boca e faringe. Então, esses animais, eles vão aí ter uma grande necessidade da presença de água. Então, eles vão estar localizados em ambientes sempre úmidos, tá? Próximos a rios, matas muito úmidas. Eu não vou, por exemplo, encontrar aí um sapo numa região desértica, por exemplo, com grande facilidade. A não ser que tenha algum que tenha umas habilidades específicas aí para sobreviver em determinados ambientes. Tá? Mas na fase inicial, quando eles nascem lá, que eu tenho a fecundação externa, vem lá a fêmea, faz a postura dos seus ovos, o macho vem, joga o espermatozoide por cima e aí fecunda. Essa fecundação é feita na água, certo? Ou algumas espécies fazem dentro de bromélias, ou até mesmo criam em árvores, por exemplo, sobem em árvores, vão nos galhos que ficam acima de lagos, né, de rios, fazem um ninho todo de espuma, bem úmido, e colocam seus ovos dentro. Quando o girino nasce, ele vai tum e cai lá dentro da água. É também uma estratégia para evitar com que seus ovos sejam comidos aí por peixes, por exemplo. Então, esses animais, quando estão aí dentro da água, antes de passar por toda aquela metamorfose de se transformar a cauda, ser encurtada, né, ser transformada em membros aí, patas, a respiração ter mudado, eles ainda lá na fase inicial, na fase de girino, né, eles ainda possuem a respiração branquial, uma respiração como os peixes, né, através de brânquias. Depois que eles passam por toda essa metamorfose, eles deixam de ter a respiração branquial e agora passam a ter a respiração cutânea, a respiração pulmonar, por exemplo, e aí eles conseguem ter o domínio do ambiente terrestre, mas muito restrito, muito dependente ainda da água, certo? Então, ó, o oxigênio na atmosfera eles são capazes de absorver e eles foram então o primeiro grupo a sair da água, certo? Porque os peixes ainda não saem. É claro que com algumas exceções hoje em dia, nós temos aí alguns peixes que são capazes, né? Como o bagre, por exemplo, ele é capaz de sair de um rio e ir para outro, andando aí, né, centenas de metros ou até mesmo quilômetros, dependendo aí, né, para a procura de outro rio, outro lago. Então, né, que também é um peixe pulmonado. Mas nós temos aí o primeiro grande grupo agora que consegue ter a dominância de parte do ambiente terrestre, sempre muito ligado à água. Lá na página 79, eu vejo então aí três exemplos, né? Os anuros, que são sapos, rãs e pererecas, tá? Lembrando que os sapos, em cima da cabeça dele, ele geralmente tem duas glândulas, chamadas de glândulas paratóides. Essas glândulas paratóides são glândulas com veneno, mas eu não preciso me preocupar quanto a esse veneno do sapo. Se você pega o sapo na mão, esse veneno não sai dessa glândula. Ela é recoberta por um tecido muito grosso. Mesmo se eu passar a mão nela, o veneno não sai. Mas quando, por exemplo, ele é mordido por um animal, a força do animal estoura essas glândulas e aí joga esse veneno para dentro da boca do animal, que não vai sentir um gosto muito bom e tudo mais, e vai cuspir, né, geralmente jogar esse sapo aí para fora. Claro que tem animais que não se liga para isso e vai então se alimentar normalmente dele, como por exemplo uma cobra. Mas isso é uma estratégia. Já tem espécies como algumas pererecas que o veneno já está em toda a pele. Aí só de você encostar o dedo você já se contaminou, certo? E venenos tem algumas vezes letais, que os índios, por exemplo, passam, né, as flechas da ponta da flecha, né, nesses animais aí para atingirem essa flecha a outro animal, paralisar, matar, levar o animal à morte. Dentre também do grupo dos anfíbios, eu também tenho, além dos anuros, sapos, rãs e pererecas, né? O sapo eu vou ver que ele tem uma pele bem grossa, as pererecas e as rãs têm uma pele mais lisa, tá? Eu não vou ver tantas verrugas aparecendo em cima. As nadadeiras deles são muito resistentes, as
patas, né, traseiras, desculpa, são muito fortes para auxiliar na natação. A gente vê, né, os membros muito fortes aí auxiliando na natação e também no salto desses animais. As pererecas têm membranas ventosas na ponta dos dedos, ao qual ela gruda assim, e isso permite a ela então subir com grande facilidade, né, em paredes, por exemplo, em superfícies lisas. Além dos anuros, eu tenho aqui os urodelos, né, que estão aí no grupo representado pelas salamandras, que também é um anfíbio, certo? E aí os urodelos, eles já possuem uma cauda, eu já vou perceber a presença de uma cauda longa, muito parecida com aquelas nossas lagartixinhas de parede, mas elas são muito coloridas. Lembrando que a lagartixa de parede é um réptil, não é um anfíbio, tá? E eu tenho aí os ápodes, apodes. Podes quer dizer pés, a quer dizer negação. Então são os anfíbios que não têm esses membros, não têm pés. Eu vou então aí apresentar, por exemplo, a cobra cega, né, que é uma espécie aí representante do grupo dos anfíbios. Eles passam então por uma metamorfose, eu tenho que lembrar isso, os anfíbios. A fecundação deles é externa, que ocorre na água, certo? E a alimentação vai variar, né? Se alimentando de vegetais, se alimentando de outros larvas, peixes, né? Vai depender muito aí de pequenos invertebrados, principalmente. Isso depende de cada um do grupo, ok? Mostrando aí na imagem o ciclo de vida deles, né, passando do girino e depois chegando até ao sapo na fase adulta, ok? Geralmente, quando ocorre o processo de reprodução nos sapos aí, eu vejo o chamado amplexo. O amplexo é quando o macho, ele geralmente menor um pouco que a fêmea, ele vem, gruda, sobe em cima da fêmea e faz um amplexo axial aqui, ó, ele prende nessa região, certo? E ele fica em cima dela. Qual é a estratégia de ficar em cima? Não está tendo fecundação interna, não tem membros aí que vão introduzir no corpo, nada disso. É para que quando a fêmea faça a postura de ovos, ele já está junto dela e aí ele já lança o espermatozoide e garante com que os filhotes sejam seus. Mas muitas vezes esse amplexo é altamente prejudicial para as fêmeas, né? Tem uma disputa muito grande. Às vezes a fêmea fica aí semanas com esse sapo agarrado em cima dela, dificultando no nado, dificultando na alimentação. E às vezes não é só um, tem uma briga muito grande, é 3, 4 que ficam em cima aí, podendo até prejudicar a fêmea para a alimentação, levando até a morte, algumas vezes por afogamento, né? Então, muito complexo. Às vezes tem a fêmea aí que vai fazer a postura de ovos, 4, 5 machos em cima dela aí, brigando o tempo inteiro entre eles, né, se machucando para tentar retirar um outro, porque eles querem garantir que o filhote seja seu, certo? Depois nós vamos então para outro grupo que são os anfíbios, desculpa, os répteis, né? Que aí ocupando o ambiente terrestre. Então já tem o primeiro vertebrado a ocupar o ambiente terrestre, já se desvinculando da água no processo reprodutivo, porque agora, né, os répteis já têm uma pele grossa e impermeável, que já faz com que o corpo deles fique hidratado. A respiração é exclusivamente pulmonar. O nome réptil se refere a animais que rastejam, aqueles seres rastejantes. A fecundação deles não é mais externa, assim como nos anfíbios que precisa da água para botar o ovo. Ele já tem aí o ovo com casca. O ovo com casca, então, a fecundação vai ser interna, tá? Mas duas cobras, elas se enrolam e tem a troca de gameta aí. Tem o material genético entrando na fêmea. O ovo agora vai ser fecundado, o óvulo vai formar uma casca depois ao redor dele, e aí a cobra pode fazer a postura desse ovo ou ficar internamente, né, vivípara, desculpa, ovo vivípara ou ovípara. E aí o ovo com casca evita a desidratação, assim como as aves, né, um grande sucesso aí na ocupação do ambiente, ok? Então, nós temos aí os répteis que também precisam do calor, né, do ambiente para aquecer. Eu tenho o grupo dos crocodilianos, como jacarés e crocodilos, que eu vou possuir aí, geralmente crocodilo ao fechar a boca, alguns dentes ficam expostos, né, e também atingem tamanhos bem grandes. Os répteis escamados, que estão aí dentre os grupos as serpentes, e os lagartos, lembrando que muitos desses animais aí também possuem o veneno, né, com os dentes aí que podem injetar esse veneno. E eu também tenho o grupo dos quelônios, que aí nos quelônios eu vou ter as tartarugas, jabutis e cágados, tá? Os jabutis, se eu observar ele
O jabuti, a própria patinha deles, né? Eu já vejo que é uma patinha nesse formato aqui, então ela é própria para ambiente terrestre, tá? As tartarugas, elas já vão ter aquelas nadadeiras porque elas são animais que vão passar a vida inteira dentro d'água, certo? E os cágados, eles já entram aí num ambiente intermediário, eles conseguem viver tanto bem na terra quanto também na água. Lembrando que as tartarugas marinhas, só para questão de curiosidade, elas fazem, a fêmea é a única que vai sair da água no processo de reprodução. O macho nasceu e nunca mais sai da água. A fêmea, se ela nasce aqui em Aracruz, em Santa Cruz, vamos supor, ela vai então, o filhote nasceu na areia de Santa Cruz, vai embora agora para alto mar, vai viver aí 10, 20, 30 anos, dependendo da idade reprodutiva. Vamos supor que ela atinge a idade reprodutiva com 30 anos. Daí 30 anos ela vai voltar exatamente para a praia onde ela nasceu, certo? Então ela vai aí ter memorizado o local que ela nasceu. Ela volta então para a praia agora de Santa Cruz e vai fazer a postura dos seus ovos aí na praia. Saiu, fez a postura de ovos, voltou para a água, não sai mais da água, só volta agora, só vai retornar para a areia quando agora ela for fazer uma nova postura de ovos aí, por exemplo, daí 1 ano. Então ela pode sair daqui e ir lá para a África, circular aí, né, os oceanos e depois ela volta, retorna para o mesmo local. Por isso é muito importante a preservação desses ambientes, tá? Depois, terminando então aí rapidamente os répteis, nós vamos para o outro grupo e agora nós já temos os dois grupos de animais que são animais agora que vão conseguir aí manter a temperatura corporal, certo? Eles já são animais então que vão agora chamados aí de homeotérmicos, né, ou endotérmicos, como conseguir agora manter a temperatura corpórea, certo? Ao tentar, né, ao manter a temperatura corpórea, esses animais então conseguem aí, né, viver, ocupar ambientes dos mais diversos. Quando a gente tem aí, por exemplo, aves que ocupam aí como os pinguins, ocupam locais com extremamente temperaturas baixas, aí 40 graus, por exemplo, abaixo de zero. Então eu tenho aí as penas facilitando muito isso e também o próprio metabolismo do animal. Vamos então para as características aí das aves, certo? As aves têm características muito importantes. Primeira coisa, a ave voa, não todas, tá? Como por exemplo, emas, avestruz, pinguim, já são aves que não voam, mas são aves que têm outras especialidades. O pinguim não é interessante voar porque ele tem um corpo voltado para a hidrodinâmica, aquele corpo que tem como objetivo o quê? A natação, né? Porque o alimento dele é o peixe, então não vai ter vantagem aí voar se ele precisa se alimentar do que tem no mar. Mas eles têm penas, tá? E algumas outras aves com grande porte também seria inviável, por exemplo, um avestruz aí voar, mas eles têm pernas longas, conseguem percorrer grandes distâncias, correr bastante, e isso então supre essa necessidade. As aves, então, para facilitar o voo, elas possuem as asas, né, que são os membros superiores modificados, aí com as penas para auxiliar no tamanho delas, né? A asa de uma galinha é pequenininha, mas quando você abre ela, você vê uma asa gigantesca, né? Enorme. Por que isso? Para agora facilitar no levantar voo, ou se manter nas correntes de ar, por exemplo. Os ossos das aves são chamados de ossos pneumáticos. Não é aquele osso igual do mamífero, aquele osso rígido, duro. Se você pega um osso de uma galinha e quebra ele, você vê que o dentro dele ele é meio oco, né? Tem aí o tutano, mas ele é meio oco. Isso facilita o quê? Deixar a ave mais leve, tá? Todo o objetivo do corpo da ave é deixar ela mais leve. As penas vão deixar ela mais leve. Os ossos pneumáticos vão deixar elas mais leves. Dentro delas também possuem sacos aéreos, que são bolsas de ar, né? Que ela utiliza tanto para troca gasosa, quanto também para auxiliar inflando essas bolsas. Isso deixa ela mais leve. A ave não tem bexiga. Por que não tem bexiga? A bexiga vai segurar a urina pesa, então a urina já vai saindo junto das fezes, não tem bexiga. A ave não tem dente, né? Isso deixa ela mais leve também. Então, ao comer um alimento,
o alimento agora é mesmo duro, ele vai para uma estrutura, e primeiro ele vai para o papo da ave, e depois ele vai para uma estrutura mais interna chamada de moela, né? Na moela tem vários grãozinhos de areia, pedrinhas, e aí isso ajuda a triturar agora o alimento, fazendo a quebra mecânica. E depois vem os ácidos estomacais aí, fazendo a quebra química do alimento, tá? Eles também possuem músculos peitorais muito fortes, muito resistentes, né? Para conseguir então agora levantar voo e se manter por muito tempo voando. Eles também possuem aí a chamada quilha, ó, osso externo em forma de quilha, que vai conferir então uma aerodinâmica. Lembrando que as aves são excelentes, né, no voo. Lembrando também, vale lembrar aí, como questão de curiosidade, que, por exemplo, nossos aviões a jatos tem o formato do avião foi estudado em cima do corpo de algumas aves que conseguem atingir aí várias atingir velocidades muito grandes, como o falcão peregrino aí, que em queda livre atinge mais de 300 quilômetros por hora. Então a gente utiliza, né, essas estruturas corporais, a aerodinâmica das aves, de um animal, para conseguir então, né, aí através da tecnologia passar isso então para um avião, por exemplo, para um carro, para, né, evitar aí a resistência com o ar e com isso ganhar mais velocidade. As aves, então, têm a fecundação interna, certo? Vai ter o macho, a fêmea. E aí, quando, por exemplo, a galinha sobe sobre o galo, né? O galo, desculpa, sobe sobre a galinha levanta a cauda, o galo encosta, certo? E aí passa o espermatozoide. Na galinha eu não tenho a presença do pênis, mas algumas aves, como o pato, eu tenho também a presença do pênis, né? Quando o pato sobe sobre a pata, ele enfia o pênis aí na cloaca, que é um orifício único também, onde vai sair o ovo, onde vai sair fezes, urina, e eu tenho então, injeto o espermatozoide, fecunda, depois que fecunda dentro na oveira da galinha, do pato, tudo, forma-se o ovo, certo? Fecundado, cria aquela casca que vai agora fazer troca gasosa e também proteger contra a desidratação do ovo, e aí a ave põe o ovo, que pode então aí ficar chocando por determinados períodos para aquecer e as proteínas internas desse ovo se transformarem no filhote, certo? Entre as aves, aí tá mostrando na imagem um pinguinho, né? Mostrando, eu posso ver o próprio formato do corpo, eu não tenho aquelas plumagens, né? Tudo mais, porque isso dificultaria a natação. As aves, elas possuem, na grande maioria, dimorfismo sexual, o macho diferente da fêmea. Geralmente o macho é muito mais bonito, mais colorido, com muitas plumagens, e a fêmea, ela possui uma plumagem mais voltada aí para camuflagem, para passar despercebida no ambiente, e não ser atraída por um predador, não ser vista por um predador. Então, o macho tem essas penas, né, mais oriçadas, mais bonitas, com qual objetivo aí? Atrair a fêmea, né, fazer aí a corte, conseguir então conquistar a fêmea através de sua plumagem, de danças e tudo mais que esses animais podem fazer. Algumas aves formam casais e o casal dura para a vida inteira, tá? Nunca mais ela vai se relacionar com outra ave ou fazer troca. Mas já tem aves não que fazem sim a troca do parceiro, né? E aí vai variando, né? Uma galinha, por exemplo, a gente vê isso com muita facilidade, né? Que ela não não é fiel a um único parceiro. Mas tem aves que são sim e aí passam a vida inteira. Se o parceiro morrer, elas não vão ter outro parceiro sexual durante o restante da sua vida, ok? É, Em relação às aves, nós também temos aí na imagem B, né, dois avestruz, tá, que é uma ave africana aí, né, nós temos representante delas no Brasil, que é a ema, mas possui um porte um pouco menor em relação ao avestruz, certinho? Então, em relação às aves, nós temos essas características, certo? Sempre lembrando que ela tem aí a função de voar, não é isso? Então ela vai ter algumas estruturas corporais que vão facilitar as próprias penas, mesmo no frio, por exemplo, as aves conseguem fazer com que as penas se afastem um pouco do corpo, criando um bolsão de ar ao redor do corpo delas, e aí mantém a ajuda na manutenção, né, da temperatura corporal.
certo? Vamos então para o nosso último grupo, que é o grupo dos mamíferos, né? Os homeotérmicos aí, que vão conseguir, né, manter a temperatura corpórea, homeotérmicos ou endotérmicos. Os mamíferos têm agora como grande característica a glândula mamária, eles dão de mamar, certo? Nós temos então a presença do útero aí no mamífero, a fecundação é interna nos mamíferos, característica aí como regra, e nós também temos a presença do pelo, né, que vai auxiliar numa camuflagem, como por exemplo uma onça, que vai auxiliar na manutenção da temperatura corporal, vai auxiliar contra parasitas, por exemplo, que possam vir, né, querer pegar e tudo mais. Mas mesmo assim, alguns parasitas ainda conseguem resistir. E nós temos aí já uma ausência, né, de pelos, quando então eu tenho o grupo dos mamíferos, que é um grupo que se desenvolveu na Terra, mas alguns dos seus representantes voltaram para o ambiente terrestre. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma baleia, um golfinho, são animais que eram terrestres e num processo evolutivo voltaram para o ambiente aquático. Por isso que eles são mamíferos. A baleia tem os mamilos, dá leite, né? O filhote bebe aí litros e mais litros de leite durante um dia, certo? Então, eles são organismos que se desenvolveram na Terra, mas com o passar dos milhares de anos voltaram então para o ambiente aquático. Nós temos vários organismos que estão voltando para o ambiente aquático, se a gente for observar. As focas já são intermediárias, né? Vivem tanto na terra quanto na água, mas pode ser que futuramente, né, daqui a centenas de anos, elas saem totalmente do ambiente terrestre e pertençam agora apenas ao ambiente aquático. Isso vai dependendo aí do processo evolutivo. Os mamíferos, então, eles são divididos aí nos grupos, olha. Alguns mamíferos apresentam lá na página 81 características bem distintas e peculiares. Os ornitorrincos e equidnas são monotremados, são os mamíferos que botam ovos. Então, eu tenho aí uma fecundação interna, eu tenho o ornitorrinco, ele tem um bico, ele tem pelo, ele tem natação, um rabo, uma cauda aí que parece de um castor, e ele ainda põe ovo e ainda tem veneno a fêmea, certo? Já nós temos também outro grupo de mamíferos que são os marsupiais. Os marsupiais pertencem aí, por exemplo, como pertencentes ao grupo dos marsupiais, o canguru, o gambá, né? São aqueles animais que têm uma bolsa. Então, nessa bolsa, o que que acontece? Eles não têm um útero muito bem desenvolvido. Quando o filhote começa no processo de desenvolvimento, depois da fecundação interna, o filhote ainda desse tamanhozinho aqui, ó, nasce. Ele tem aí um nascimento prematuro. Ele nasce, por exemplo, no canguru. Nasce desse tamanho e não ainda está enxergando, não tem patas desenvolvidas, não tem pelo, não tem nada. Parece um filhotinho de rato mesmo. Ele vem por entre o pelo, não é a mãe que pega, não. Ele vem por entre o pelo, isso é instintivo, é genético. Vem subindo por entre o pelo, entra dentro dessa bolsa do marsúpio, certo? E agora dentro do marsúpio ele liga-se a uma das glândulas mamárias, geralmente nos cangurus tem duas, com tipos de leite diferenciados, um leite mais gorduroso e um leite mais proteico. E aí vai grudar em uma dessas mamas e aí ele fica se desenvolvendo até atingir o tamanho ideal para que a fêmea tire, né, impeça já a entrada dele aí e aí ele fica independente. Mas durante isso, agora, durante esse desenvolvimento, a fêmea já pode estar grávida de outro filhote e aí, né, já nascer esse outro filhote e ela ficar com dois filhotes ao mesmo tempo. Lembrando que esses animais, por questão de curiosidade, eles ainda são capazes de realizar a diapausa. O que que é isso? A fêmea, por exemplo, do canguru, ela pode engravidar, aí engravidou, tá grávida. Começou agora, né? Fecundou o óvulo. Começou agora um período de seca muito extenso, dificuldade na obtenção de alimento, dificuldade na obtenção de água. Eles são capazes de parar o desenvolvimento do óvulo. É como se ela congelasse o óvulo, certo? E aí ela segue vida normal. E o óvulo fica dentro dela, certo? Agora já fecundado. Quando então as condições ambientais melhoram através de sinais químicos,
ela emite sinais químicos corpóreos e o óvulo desperta, ele sai da dormência e ele volta a desenvolver o embrião. É como, por exemplo, se uma mulher estivesse grávida e fosse ganhar o filho agora nesse período de pandemia. Ah, não, tô correndo muito risco, não quero ter meu filho agora. Ela então para o desenvolvimento intrauterino, o filho ia ficar dentro dela aí paradinho, sem desenvolver, e depois, passando por todo esse problema, essa pandemia, ela então, não, agora eu quero ter meu filho. E aí, por hormônios, então, ela ativa novamente esse óvulo e ele vai novamente se desenvolver. Esse processo é o chamado de diapausa, ok? Nós temos também os mamíferos placentários, aquele então com que o filhote vai aí permanecer durante todo o desenvolvimento, né, dentro da placenta da mãe, né, desenvolvimento intrauterino completo. E aí já vai nascer então o filhote com as características do pai, certo? Dos pais. Então nós temos no grupo dos mamíferos o desenvolvimento direto. Nós temos mamíferos voadores, né, como o morcego. Eu percebo aí os membros dele, né, como se fossem dedos esticados na imagem, e eu vejo essa membrana, né, essa alça aí que vai recobrir agora esses membros, possibilitando então o voo. Lembrando que alguns deles são hematófagos, se alimentam de sangue, outros são insetívoros, outros frugívoros, piscívoros, que comem peixes, por exemplo. E aí os mamíferos têm uma dieta muito variada. Alguns são onívoros, outros são carnívoros e outros são herbívoros. Os herbívoros comem apenas plantas ou frutos, né, flores. Os carnívoros apenas carnes e nós, onívoros, comemos aí de um todo, certo? Os mamíferos também geralmente têm uma capa de gordura ao redor do corpo. Em alguns animais que vivem, por exemplo, em regiões frias, essa capa de gordura ela é muito grossa, né? Atingindo aí 30, 40, 50 centímetros. A gordura ela impede com que a temperatura corporal interna saia. Então ela é aí um isolante térmico que auxilia os mamíferos a viverem nesses ambientes extremamente gelados, ok? Então ficamos por aqui, tendo dúvidas. Professor, comenta mais sobre esse animal, sobre aquele, pode fazer o comentário aí que eu faço um outro vídeo ou mando por vocês por e-mail, certinho? Ficamos então por aqui. Se cuidem, não saiam de casa. Vamos aí, né, nessa aprendizagem. Preciso que vocês assistam os vídeos, cumpram com as atividades, certo? Beijão e fiquem bem.